Saudações pessoal, bem-vindos de volta ao canal Alcateia dos Livros. Hoje estou trazendo mais uma resenha. Este livro é bem famoso e possui milhares de anos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre A Arte da Guerra de Sun Tzu. Não sei se é assim que se fala. A Arte da Guerra é tradicionalmente atribuída ao antigo general militar chinês, conhecido como Sun Tzu, às vezes romanizado como Sun Tzu, que significa Mestre Sun. Tradicionalmente é atribuído que ele viveu no século VI, antes da Era Comum, mas as primeiras partes do Arte da Guerra provavelmente datam de 100 anos depois. Houve um período em que os historiadores chineses duvidavam da existência do Sun Tzu, pela falta de material histórico, mas algumas descobertas mudaram o rumo dessas pesquisas e mostraram que na verdade haviam dois livros, tanto de Sun Tzu quanto de um potencial descendente dele, chamado Sun Bin. E ambos materiais não parecem somente complementares, mas sim que seguiam inclusive a mesma linha e sequência de escrita. Esses livros formaram o que hoje conhecemos como A Arte da Guerra. Esta é uma edição da Pencal de 2021. Ela possui fontes confortáveis para ler e um fundo amareladinho, e também possui uma arte interessante e um bom layout ao longo do livro. É um livro curto, mas ele é um bocado denso para ler. O livro é um antigo tratado militar chinês que data do fim das primaveras e outonos, aproximadamente século V antes da Era Comum. A obra, que é atribuída ao antigo estrategista militar chinês, Sun Tzu, é composta por 13 capítulos. Há um conjunto diferente de habilidades ou artes relacionadas à guerra, como isso se aplica na estratégia militar. O Arte da Guerra continua sendo o texto mais influente de estratégia de guerra do leste asiático e influenciou, incluindo táticas de negócio, estratégias legais, política, esportes, vida pessoal e etc. Na obra em si, a gente não conta só com as palavras do Sun Tzu, mas cada capítulo ele começa com algo que ele diz, e logo após o Sun Tzu abrir cada capítulo com seus conhecimentos, nós temos observações e comentários de generais, escritores e acadêmicos chineses que viveram entre 155 e 1060 da Era Comum. Então este livro é um apanhado histórico, onde nós temos ao longo do tempo ele sendo cada vez mais complementado, até o ano de 1060 da nossa era. Logo no início nos é mostrado a ordem da importância ou relevância para mudar o curso da arte da guerra, como alguns fatores que determinam o resultado. Portanto, nos é descrito a importância desses fatores e qual é a ordem correta que nós devemos avaliar. E esses fatores são a moral, o clima, o terreno, o comando e a doutrina. E nesse livro tem muita coisa que nos surpreende. E a gente começa a ver que um livro que data do século V ou VI, antes da Era Comum, na China, ele passa a ser tão atual com muita coisa sobre os nossos dias e como as pessoas funcionam. Ou seja, estamos falando de um livro que tem mais de 2.500 anos e ele continua sendo atual. Por ordem de importância, ele nos diz que o primeiro fator é de que um povo bem tratado e bem cuidado, tratado com benevolência, com justiça, tende a querer defender o seu país. Em seguida, ele coloca o clima como o segundo fator mais importante para a arte da guerra, porque ele diz que a chuva, a neve, uma tempestade ou quaisquer variações climáticas podem decidir o rumo de uma batalha, e que o fator do clima também é decisivo para a vitória ou derrota. Em terceiro lugar, ele coloca o terreno como fator determinante para uma guerra, tanto em você conhecer o terreno onde você está lutando, quanto o inimigo não conhecer o terreno que ele está lutando. Isso inclui também o tipo de terreno, a dificuldade para se locomover, a parte vantajosa do território onde você pode se posicionar também, e todos os fatores que um terreno pode trazer. Apenas em quarto lugar, ele fala que o comando é decisivo. É interessante que ele discorre sobre coisas decisivas, e a primeira coisa é o estado em que uma população se encontra com o seu governo. E logo após falar sobre clima e terreno, só depois ele coloca a importância do comando, no qual, obviamente, ele discorre também no livro. Ele fala sobre um comando ser forte, eficiente, sobre saber ouvir, saber julgar, saber punir, saber também recompensar. E aí, nessa punição e recompensa, entramos no quinto fator e último fator que ele coloca em ordem de importância para decidir o resultado de um conflito, que é a doutrina desse povo. A doutrina vai incluir sobre em que acreditar, a motivação dessas pessoas e de todo o seu exército para poder entrar em conflito, para defender um local, e principalmente também o que elas vão ganhar com isso
isso, o que elas vão deixar de perder com isso, como você vai recompensar as pessoas que fazem coisas corretas, como você vai punir as pessoas que fazem coisas ruins. E ele discorre bastante também no livro sobre isso. Embora seja um tratado militar, a arte da guerra nos traz alguns pontos, como o fato da guerra ser algo inevitável. Obviamente, estamos falando de uma época em que você sabia que seria invadido cedo ou tarde, pois sempre havia invasões constantes em territórios, reinos se formando, reinos caindo, dinastias subindo e descendo. E infelizmente eu sei que não está tão longe dos nossos dias. E em muitos lugares ainda é uma realidade. Porém, uma das ideias que o livro traz é que a guerra ela sempre é um meio para a paz. Até dá para entender essa afirmação se a gente voltar 2500 anos na história para entender que tudo aquilo era ou para evitar um conflito ou para resolvê-lo da forma mais rápida possível para se ter paz. Mas hoje em dia não é algo que seja realista de um ponto de vista humanitário, ainda mais com o capitalismo cagando nossa cabeça. Então essa ideia de que a guerra é meio para a paz ou que ela sempre é inevitável é uma filosofia delicadamente perigosa para a gente ficar se embasando nos nossos dias, nessa era contemporânea, ainda mais com o cenário global atual. Muita gente usa o arte da guerra para aplicar em negócios, empresas, lutas próprias diárias, sejam lutas internas, contra outras pessoas ou no mercado de trabalho. Pessoalmente, é a minha opinião apenas, essas obras servem para a gente entender por outros ângulos e principalmente como era a vida ou a visão de mundo daquela época e dos anos todos e séculos que vieram se passando. É claro que a gente pode fazer pontes de sabedorias antigas para tentar pautar ou guiar os nossos passos atualmente. Porém, sempre deve-se ter cuidado para não distorcer algumas sabedorias e aplicá-las de forma errada, Ainda mais se a gente começar a justificar que algo errado é certo. O que acaba acontecendo quando a gente tenta justificar algumas atitudes dizendo que são certas só porque são antigas. No mais, acredito que é um livro muito bom para se ler, para se pensar um pouco sobre sabedorias antigas e fazer cruzamentos históricos e filosóficos dessa obra. E sempre rola uma comparação com a forma que a gente vive e isso também é enriquecedor. Em muitos pontos, A Arte da Guerra continua um livro bastante atual e as contribuições ao longo do tempo só enriqueceram a obra também. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado da resenha. Deixe nos comentários aqui o que vocês acharam. Vou deixar o link na descrição para quem quiser adquirir também o livro. Lembrando, se você usar o link na descrição, vocês ajudam o canal, belezinha? Não deixe de deixar aquele joinha, se inscrever no canal, para o canal continuar crescendo com mais qualidade. É isso, pessoal. Muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.